Abre-se meus lábios, curva-se meu coração, e em sintonia rendem glória a ti. Nada é maior do que o teu poder, Senhor. Nada pode resistir. Grande é teu pensar, tão alto eu nem posso sonhar. Em teus pensamentos me... Um cordial boa noite a todos. Temos o estudo bíblico aberto, damos as boas-vindas para todos. Também para quem vai nos assistir, hoje à noite não teremos como fazer a transmissão. Estamos sem a internet, por conta da trovoada, chuva e tudo mais. Mas estamos gravando o estudo bíblico, para depois então colocarmos no YouTube. Então, para quem vier assistir, pode então assistir depois. Então, queremos ter essa oportunidade novamente do nosso estudo hoje à noite. É terça-feira, último dia do mês de junho, e estamos no inverno, estamos nesse tempo úmido, frio. Por outro lado, também temos sempre essa oportunidade de nos reunir, também de fazermos nossas coisas, e que, acima de tudo, Deus tenha o cuidado de nós. Até em meio a esse isolamento, pandemia, os casos aqui em Taió também vão aumentando, mas a gente espera, confia em Deus, também fazemos a nossa parte para que esse tempo passe e que o que fica na nossa vida, o que nós carregamos, seja o cuidado e também a fidelidade de Deus. Nós queremos cantar a primeira música, o número 169. Número 169. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Nessa certeza nós queremos viver também na presença de Deus, sendo que Ele é justo, Ele é verdadeiro. Nós somos pecadores
nos deparamos com o evangelho que nós podemos ouvir, é a boa nova. Por outro lado também, como essa música diz, que nós não pensávamos no juízo, na prestação de contas, que nós precisamos também um dia dar na presença de Deus. E hoje já, a palavra de Deus sempre nos lembra de quem nós somos, que o juízo de Deus está diante de nós. Aqui fala também da perdição, e Jesus Cristo veio para buscar e salvar o que se tinha perdido. Então pergunto se dos que estão presentes, alguém tem uma sugestão para nós cantarmos? O 101. Número 101. Número 101. Ele é exaltado. Hoje à noite, então, estaremos iniciando o Evangelho de Lucas. Vamos para o Novo Testamento, sendo que até agora estávamos estudando os profetas do Antigo Testamento, Miqueias e Obadias. E agora nós vamos dar um salto para o Novo Testamento. E hoje leremos o Evangelho de Lucas, capítulo 1, os versículos 1 até o 25. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 1 até o 25. Isso, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 1 até 25, que diz: Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza
das verdades em que foste instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o seu costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à obediência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Até aqui a leitura do nosso texto, nós queremos fazer uma oração. Obrigado, querido Deus, pela oportunidade que temos para ler e estudar a Tua Palavra. Através da Tua Palavra, Tu mesmo falas a nós. Através da Tua Palavra, Tu te revelas. Através dos Teus feitos, o que fizeste, o que farás. E obrigado que a Tua Palavra, ela nos revela também o Teu amor incondicional. E que Tu foste capaz, ó Pai, de enviar Teu único Filho a esse mundo, que nos trouxe a esperança de podermos te buscar, estar contigo, termos o perdão do nosso pecado por causa do sacrifício de Jesus na cruz. E obrigado que dessa forma nós podemos também abrir o nosso coração, nossa mente para te receber a boa mensagem. Por isso, limpa-nos de todo mal e dá-nos o Teu Espírito Santo de entendimento e de compreensão da Tua Palavra. Por isso pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Então, hoje iniciamos o Evangelho de Lucas. Todos os evangelhos, eles têm um tema.
que define e que perpassa também os evangelhos. E o tema do Evangelho de Lucas é Jesus é o Salvador divino. O Evangelho de Mateus, ele tem como objetivo mostrar que Jesus é rei. O livro de Marcos tem, sobretudo, esse enfoque de que Jesus, ele é o Filho do Homem. E o Evangelho de João tem esse enfoque de que Jesus, ele é homem e ele é Deus. Ele tem em si essas duas naturezas. E o Lucas, se nós olharmos quem ele era médico. Possivelmente o Lucas, ele não andou com Jesus. Ele chegou à fé posteriormente. Ele era amigo de Paulo. Paulo se refere a ele, o médico amado. E possivelmente ele era um crente gentil grego de Antioquia e que se converteu a Jesus Cristo. E já de início, o Lucas, ele coloca como introdução, né, aquilo que ele tenta dizer, e também ele coloca o destinatário para quem ele escreve. Já nos primeiros 4 versículos, ele coloca esse aspecto de uma forma muito clara, né? Se nós fizermos uma comparação, poderíamos olhar como os outros evangelhos iniciam. O evangelho de Mateus, ele inicia com a genealogia de Jesus. Ele fala a origem. E o evangelista Marcos, ele começa a falar de Jesus a partir da eternidade. Desde o princípio, Jesus já era. E o evangelho de João também começa na eternidade, falando quem era Jesus. E o Lucas, então, começa dizendo que o objetivo dele não é escrever mais um evangelho, mais um relato a respeito de Jesus, mas ele tenta olhar para tudo aquilo que na época se conhecia. Até no versículo 2 fala das testemunhas oculares e também dos ministros da palavra. Na época de Lucas já tinha vários escritos, talvez a base para o escrito de Lucas era o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho escrito. Mas o Lucas, quando ele escreve, no versículo 1 ele deixa isso bem claro, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Então ele diz que muitos já tinham escrito, muito se falava e se conservava aquilo que aconteceu, o que Jesus fez, o que ele ensinou, também da obra redentora dele. E o Lucas, ele fez uma pesquisa. O evangelista Lucas, nesse sentido, ele é muito preciso. Ele faz essa pesquisa, ele tinha essa capacidade até. O evangelho dele mostra esse aspecto até um pouco mais difícil, às vezes, de entender. Mas, por outro lado, ele leva em conta aquilo que existia de material, e ele então tenta fazer o seu escrito de forma que relate aquilo realmente que aponta para Jesus, para os feitos dele, né? E no versículo 3 ele então continua escrevendo: igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito. Então, muita coisa acaba se perdendo, até mesmo, na época era muito forte a tradição oral, onde uma pessoa falava para a outra. Hoje, praticamente, nós não valorizamos mais
a tradição oral, porque tudo é escrito. Até muitas pessoas hoje dizem, para que eu vou decorar? Se eu quiser saber alguma coisa, eu tenho meu smartphone, meu iPhone, então eu clico lá e tudo que eu quero saber, eu consigo pesquisar e saber. Então não preciso mais decorar. Não sei como é que é na vida de cada um de nós. Eu confesso que eu sempre tento cuidar para guardar alguma referência, decorar algum versículo bíblico, para que a hora que a gente precisa, a gente possa saber. Na época de Jesus, na época de Lucas, não era tão fácil registrar como hoje. Não existia papel, não existia caneta, era muitas vezes os pergaminhos que eram de couro ou de folhas e que era escrito com a pedra meio que rasgado, né? Então, assim, existia toda essa dificuldade para escrever. E eles então tinham que memorizar, guardar isso de pai para filho, de filho para filho, e dessa forma tinha a tradição oral. E o Lucas, ele vê que, com o passar dos tempos, se perde a veracidade, a integridade daquilo que de fato aconteceu. Então ele tenta reunir esse material existente, ele pesquisa, ele então escreve para que se guarde aquilo que de fato aconteceu. E uma vez que a Bíblia, ela se baseia em fatos. Então o Lucas aqui não tem uma inspiração, que ele conta um romance, que ele escreve uma história. Ele relata meramente e tão somente fatos. Por isso a Bíblia, ela é um livro de uma preciosidade muito grande, porque ela registra aquilo que aconteceu, aquilo que Deus revelou e o que nós precisamos também saber para a nossa vida e para a salvação. E no versículo 3 também aparece o destinatário. O Lucas, ele tem aqui em vista um líder, possivelmente também um líder, o Teófilo, pelas referências, não se sabe muito a respeito dele, mas que possivelmente ele era do Egito, de Alexandria, e também um convertido ao cristianismo. E ele chama, ele até aqui com um título de excelentíssimo, né? Que possivelmente alguns ou uma maioria entende ou aceita de que ele era um oficial romano. E o versículo 4, então, ele define para que ele tenha plena certeza das verdades. O Teófilo, ele tinha aprendido muitas coisas a respeito de Jesus e da palavra de Deus, mas para não ficar dúvidas, o Lucas, ele se dá esse trabalho, ele então registra esses fatos para que quem lê esse evangelho, ele tenha plena certeza daquilo que aconteceu e o que isso significa para a nossa vida. O evangelista Lucas ainda tem um outro aspecto bem importante, porque ele era amigo de Paulo. Ele acompanhava o Paulo nas viagens missionárias dele. Então, como médico, ele sempre auxiliava de uma forma missionária o Paulo e também nas comunidades onde ele passava. O evangelista Lucas, então, escreve aqui o Evangelho e depois ele escreve o livro de Atos. Até é bem interessante que o livro de Atos ele tem uma semelhança na sua parte introdutória com Lucas, onde ele também fala desse seu trabalho cuidadoso, onde ele escreve para o Teófilo. Bem interessante assim olhar essa diferença, né? O Evangelho de Lucas, ele fala de Jesus, e no livro de Atos ele fala da igreja, de como ela iniciou e de como ela continuou. Essa é a primeira parte, assim, introdutória, e os versículos 5 até o versículo 25, nós temos uma história muito bonita,
que fala do precursor, aquele que veio antes de Jesus e que foi preparar o caminho para a vinda de Jesus, o João Batista. Aqui eu sempre me lembro do João Batista já falando João Batista. Eu muitas vezes sempre pensava que o sobrenome dele era Batista. Como hoje eu tenho amigos que também têm o sobrenome de Batista, né? Então, poxa, até é um nome brasileiro, português, né? Então, já pensa, né? No entanto, aqui aparece só o nome dele, João. E Batista, então, porque ele batizava, o batismo de arrependimento. Mas o Lucas, ele fala aqui de uma época, o Lucas, ele tem esse cuidado também histórico, ele fala de Herodes, rei da Judéia. E esse é o mesmo Herodes que viveu na época em que Jesus nasceu e que mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, na ocasião quando os magos vieram visitar Jerusalém para conhecer o rei. O evangelista Mateus registra essa história. Então foi nessa época. Fala aqui também do pai de João Batista, que é o Zacarias. O Zacarias e a Isabel, eles eram sacerdotes, quer dizer que eles ministravam no templo o sacrifício, e eles então tinham esse ofício herdado desde Arão. Eles então eram descendentes de Arão, que foi a tribo destinada para fazerem esse ofício do sacrifício no templo, né? E chegou, até por ter sido um grupo maior de sacerdotes, nós vemos aqui que eles são do turno de Abias, então eles se organizavam em turnos. E esse sacrifício, então, ele normalmente nas grandes festas, quando iam muitas pessoas para Jerusalém, então a grande maioria dos sacerdotes, eles trabalhavam para fazer o sacrifício. Mas no dia a dia, eles tinham uma ordem. E essa ordem, ela era por sequência. E tinha também, uma vez por ano, onde eles entravam no Santo dos Santos. E essa ministração, o sacrifício, uma vez por ano no Santo dos Santos, eles tiravam por sorteio. E aqui o evangelista Lucas registra que, nessa ocasião, quem foi sorteado foi o Zacarias. E ele então vai relatando quem que era o Zacarias e também a sua esposa Isabel. No versículo 6, mostra a característica deles. Ambos, Zacarias e Isabel, eram justos diante de Deus, viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Viviam, ou que eles eram justos diante de Deus, mostra esse relacionamento com Deus. Eles buscavam a vontade de Deus. Eles honravam o sacrifício que eles faziam. Aliás, o ministério que Deus confiou a eles. Eles fizeram isso de forma íntegra, com toda a seriedade, diante de Deus, e depois vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Quer dizer que também tinham um bom testemunho diante das pessoas. Diante de Deus e diante das pessoas. Enquanto que a gente vê também que alguns sacerdotes, eles não viviam nem de forma justa diante de Deus e nem com bom testemunho diante das pessoas. Um exemplo desses é o Eli, na época de Samuel, no Antigo Testamento, em 1 Samuel. No entanto, chama a atenção dessa característica deles. Eles eram justos, honestos, obedientes diante de Deus e também diante das pessoas, irrepreensível. Faziam as coisas de forma certa. No entanto,
no versículo 7, nos mostra um aspecto que eles carregavam uma dor consigo. Eles não podiam ter filhos, a Isabel era estéril e já eram de idade, então quer dizer que eles já eram bem velhinhos e não tinham filhos. E a partir do versículo 8, nós vemos esse acontecimento onde o Zacarias, ele vai no templo e ele faz aquele sacrifício, que para muitos sacerdotes ele era único na vida, em que eles entravam para fazer esse sacrifício no Santo dos Santos. Até o versículo 8 fala que coube-lhe essa ordem por sorte, quer dizer, através desse sorteio. Chama a atenção que o Zacarias, ele não fez nada de extraordinário. Assim, às vezes a gente quer vivenciar uma coisa grandiosa, um milagre, algo que servisse de uma coisa totalmente fora do comum. O Zacarias, de certa forma, ele fez o que ele tinha para fazer. No lugar onde ele trabalhava, no lugar onde ele servia. Ele foi lá cumprir, talvez até uma oportunidade única que ele teria, e ele então foi no santuário para queimar o sacrifício. E normalmente, nessa ocasião, a multidão ela ficava do lado de fora. E o sacerdote, ele entrava. E durante esse tempo, a gente percebe, a partir do versículo 11, que acontece algo extraordinário. Na minha Bíblia, diz que eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. O Zacarias, quando vê isso, a primeira coisa que acontece, ele se enche de temor. Diz que quando Zacarias viu, ele turbou-se e apoderou-se dele o temor. Dá para entender que o Zacarias, até diferente do que muitos que hoje fazem aquela oração assim, eu ordeno a Deus e Deus tem que agir. Parece que Deus ele é o servo, o escravo, e existe, a autoridade de quem manda em Deus. O Zacarias aqui ele tem uma atitude que demonstra que ele se prostra. Temor quer dizer o respeito em ver que Deus ele se manifesta e quem é servo sou eu diante do senhorio de Deus. E duas coisas que o anjo então diz para o Zacarias. A primeira coisa no versículo 13, não temas, porque tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará um filho, a quem darás o nome de João. É curioso que a gente poderia perguntar, será que o Zacarias estava lá pedindo por um filho? Certamente não. Certamente o pedido de um filho era de muito tempo atrás. Aqui eles já tinham desistido. Certamente estavam assim se dispondo para servir a Deus. Mas a primeira palavra que o anjo diz para o Zacarias, não tenha medo. A tua oração foi ouvida. Certamente de muito tempo atrás. Porque nessa ocasião, dá a entender que o Zacarias estava lá para interceder pelo povo. Fazer o sacrifício pelo povo. Mas Deus viu a oração de Zacarias, a integridade dele, mas viu também a dor que ele e a sua mulher carregavam. Além desse não temas, do consolo que ele recebe, o Zacarias ele tem algo muito mais grandioso, que é uma missão. Não se resume apenas no sacrifício, no temor, nessa experiência que ele tem, mas o anjo diz, Deus tem uma tarefa para ti. E qual é essa tarefa? Ter um filho. E esse filho vai ter o nome de João. João quer dizer Deus é gracioso.
E o anjo ainda diz uma outra coisa que vai um pouco além, que esse filho, o João, terá uma missão muito grande. Ele descreve essa missão do versículo 14 até o versículo 17, que ele será o mensageiro que vem no espírito profético como de Elias para converter o coração dos filhos de Israel para Deus e para converter os filhos dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, né? No versículo 17, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. E o Zacarias, então, nesse estado, talvez até um pouco de choque, ele então pergunta, mas como isso pode acontecer? Eu sou velho, minha mulher é velha, o tempo de ter filhos já passou. E aí no versículo 19, o anjo se revela de que ele é o anjo Gabriel. E que ele então traz essa mensagem de Deus. Gabriel quer dizer homem de Deus. E no versículo 20, o Zacarias, ele duvida, ele quer um sinal, uma prova, e a prova que o Zacarias recebe é que ele vai ficar mudo até o nascimento do João. E aí a história ela termina que o Zacarias ele sai do templo, ele não pode falar, todo mundo vê que alguma coisa aconteceu, porque ele não fala, ele é mudo. E por outro lado, o semblante dele também mostrava de que não foi apenas o trabalho normal que ele fez, mas que algo aconteceu, só que ele não pôde contar para ninguém o que estava acontecendo, porque ele tinha ficado mudo até o dia do seu nascimento. Pensa, né? Então o livro de Lucas ele começa de uma forma bem interessante, né? Como ele registra com essa propriedade o que aconteceu na vida de Zacarias, de como o evangelho ele acontece. Então não sei se alguém tem uma pergunta, uma dúvida, para uma observação também do nosso texto que de repente chamou a atenção. É bem interessante, na época não tinha o sobrenome, mas a referência era filho de quem, né? E hoje, de certa forma, o sobrenome já identifica a família da pessoa, né? Daí já... nós facilmente associamos, se alguma coisa não dá certo, que Deus está sendo rígido, Deus é juiz, e a gente talvez pense assim, o que existe de errado? Que as coisas elas não acontecem. E Deus ele é muito severo, né? Às vezes tem as pessoas que até associam com alguma coisa que de repente, eu possa ter feito errado ou que não está dentro daquilo que deveria ser. E Deus então me trata de uma forma muito séria, né? Não sei se é mais nessa direção que pensa. O Abraão também teve essa iniciativa própria, né? De tentar resolver o problema deles. Até ele com a Sara entraram num acordo de que eles gerassem o filho através da escrava Agar, né? E eu acredito que, assim, eu compreendo melhor que Deus, ele muitas vezes coloca a gente à prova para ver se a gente de fato confia nele. Ou se a gente simplesmente confia quando as coisas acontecem dentro daquilo que a gente planeja. Agora, Deus sempre é Deus. Ele não é mais sério ou menos sério com qualquer coisa. Não, Deus é justo, né? E essa grandeza de Deus a gente conhece realmente andando com Ele, né? E de uma ou de outra forma, a gente sempre percebe assim que Deus ele vai cuidando da gente.
Ele vai guardando o coração e a mente de forma que a gente consegue aceitar ou conviver com até a dificuldade que Deus às vezes coloca para a gente. Eu lembro agora, por exemplo, do Paulo, né? O Paulo, ele também tem uma dor que ele carrega consigo, que é chamado de espinho na carne, que a gente não sabe exatamente o que era. Mas ele também diz assim: eu orei por 3 vezes, pedindo para que Deus tirasse de mim esse espinho na carne. E daí Deus diz para ele assim: a minha graça te basta. E Deus, ele é justo, e ele talvez, às vezes a gente pensa assim que ele pode ser severo da forma como ele age, né? Às vezes até eu penso assim, com o Egito, quando o povo de Israel saiu do Egito, né? Como Deus agiu com justiça, com dureza, com o faraó, né? Foi mão forte, né? Mas Deus às vezes age dessa forma e chama atenção aqui a atitude do Zacarias, e isso também eu acredito que é uma consequência do que o Lucas registra lá no versículo 6, que eles eram justos diante de Deus e que eles viviam de forma irrepreensível. Nós vemos esse resultado lá no versículo onde ele fala ali que eles se encheram de temor, né, no versículo 12. Então, diferente, por exemplo, do faraó com todo o seu exército, eles, em vez de temer a Deus, eles acabaram se endurecendo. E daí reagiram com violência, né? O Paulo também foi alguém que disse assim: então tá, Deus, se tu tens esse caminho para mim, eu vou aceitar ele. Eu vou seguir esse caminho. E ele experimentou também o que ele mesmo fala. Nós passamos por tantas dificuldades, e o Lucas, inclusive, que relata aqui o Evangelho, ele estava junto em muitas ocasiões, mas Deus, de alguma forma, sempre surpreende, né? Por um lado, pode parecer assim: Deus é severo, Deus ele é justo, mas por outro lado, a gente vê também como Deus ele age de uma forma que a gente agradece e engrandece a ele. O versículo 14 talvez fala até a respeito disso, né? Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, né? Então, por um lado, parece assim que Deus ele é duro e severo. Por outro lado, a gente vê também que Deus ele é amor, ele é bondoso, e quem segue com ele experimenta o poder dele, como ele sustenta. Inclusive, por exemplo, o povo de Israel que passou 40 anos no deserto, também foi assim: poxa Deus, né? Tem que ser isso mesmo, né? Né? Então eles pensam assim: Deus, a gente tem que passar essa quarentena agora? A gente às vezes queria ter a vida um pouco mais leve, né? Não precisar passar por isso. Mas é justamente nesse caminho que a gente conhece Deus de fato, que ele é justo, ele pode agir de uma forma, às vezes até dura, mas a gente percebe que lá no final, ele tem uma disciplina, uma educação para nos conduzir até o alvo. Não sei se foi mais ou menos nessa direção, irmão Nelson. Se respondeu, né? Tem mais alguma coisa assim que... na minha Bíblia até tem uma letrinha lá no versículo 16 e também no versículo 17, que remete a Malaquias. Até antes de terminar o ministério profético no Antigo Testamento, Malaquias foi o último profeta, e depois os 400 anos, né, até a vinda de João Batista, então tinha a promessa de que Deus enviaria novamente um profeta, como o profeta Elias. E
E o João Batista, ele vem nesse espírito de Elias. Então aqui se faz até esse link, essa ponte com a profecia de Malaquias, de que ele viria, e essa profecia agora vai se cumprir. Alguns até pensam pelo fato de Elias ter sido arrebatado, porque o Elias ele não foi morto, né? Ele subiu ao céu numa carruagem de fogo. E alguns até pensam que ele foi quem veio até na transfiguração. A gente vê que quem aparece é o Elias e o Moisés, né? Mas olhando o relato e olhando o evangelho, a gente vê que não era Elias, mas foi o cumprimento da promessa e ele veio no espírito de Elias, sendo que o Elias foi um dos grandes primeiros profetas do Antigo Testamento. E dessa forma também a vinda de Jesus seria preparada pelo profeta, que aqui foi o João. Até Jesus depois diz que o João ele foi maior do que os profetas do Antigo Testamento. Por quê? Porque os outros apontavam para Jesus. E o João Batista, o João, ele veio no tempo de Jesus. Isso, isso, sim, exatamente. Uhum. Eu ainda tenho uma questão, acho essa questão do Zacarias e da Isabel, a gente vai ver um pouco mais adiante, depois quando o João ele nasce, tem o cântico de Zacarias, enfim. Mas olhando para esse aspecto aqui inicial do Lucas, como ele inicia o evangelho, eu pergunto qual a importância que nós damos para a palavra de Deus? O que nós podemos aprender com o Lucas? Qual a importância que nós damos para a palavra de Deus? Pode até ser aqui o relato do Zacarias, da Isabel, a manifestação também do anjo, né? Mas que importância isso tem para nós? Ou que importância tem a palavra de Deus para nós? Eu pergunto, será que nós nos damos ao tempo e à atenção para a palavra de Deus para de fato entendê-la? Ou às vezes a gente corre meio que por cima da palavra de Deus? Às vezes até assim, o Lucas também poderia ter dito assim, não, os outros já falam da multiplicação dos pães, para que eu vou falar? É uma coisa tão simples de entender, né? Os outros já falam sobre esses milagres, por que eu vou falar também sobre eles? Né? Então, às vezes, a gente passa rapidamente por cima da palavra de Deus. Eu falo até por mim, a minha experiência, às vezes eu olho para o título, esse aqui eu já sei. E a gente não se dá ao trabalho como o Lucas aqui, ele teve duas coisas muito importantes que o Lucas teve. Primeira, aprender. Ele tentou aprender a palavra, que aquilo que ele transmitisse pudesse ser exatamente aquilo que é. E não assim, mais ou menos superficialmente. Todo mundo já sabe. Não. Ele se deu ao trabalho para fazer uma pesquisa para que aquilo que ele aprende é de fato a verdade. E hoje a gente vê assim que muitos falam de Deus e da palavra de Deus, mas quem está certo, quem que está errado? É a palavra de Deus que nos mostra. E o Lucas teve esse cuidado. E depois ele teve também esse cuidado para que ele transmitisse essa palavra a alguém que levasse essa palavra de Deus a sério. Ele não transmite essa palavra assim, tipo ao vento, não. Ele tem uma direção, um critério, para que quem lê essa palavra seja o Teófilo ou pessoas como o Teófilo, que são pessoas criteriosas, que querem ouvir e aprender a palavra de Deus. Não aprender qualquer doutrina,
não aprender qualquer ensino, não aprender de repente o que uma pessoa famosa fala, não. Aprender o Evangelho, a palavra de Deus, conhecer Jesus e levar isso para alguém que também tem esse mesmo critério, que quer aprender. Uma das coisas, a verdade. É isso que o Lucas aqui fala de uma forma muito clara, com muita propriedade, né? No versículo 4 ele diz, para que tenha certeza das verdades em que foste instruído. É um peso, né? Ter certeza das verdades, ou plena certeza. Então, assim, ele tira todas as dúvidas daquilo que pode, né? O Zacarias ali, ele meio que duvidou, não é para ficar em cima do muro, é para servir para acertar. E eu me pergunto se nós, como cristãos, como igreja, temos esse cuidado com a palavra de Deus. Existem vários exemplos no Novo Testamento. Por exemplo, Lucas, ele também registra a comunidade de Bereia. Atos 17, e assim, os de Bereia eram mais nobres, porque quando Paulo falava, eles olhavam na Bíblia para ver se fechava, né? O Paulo, depois, quando ele escreve para Timóteo, até eu tinha aqui anotado, mas o nosso tempo já foi, né? Em 2 Timóteo 3, o versículo 14 a 17, o Paulo escreve para o Timóteo, né? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, Paulo, ele olha para o Timóteo e diz assim, a palavra de Deus, ela é a boa palavra para instruir, para admoestar, para educar, para que cada pessoa seja perfeita e perfeitamente habilitada para toda boa obra. E o Paulo ainda dá um outro recado para o Timóteo. Diz assim, 2 Timóteo 2,2. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, esse cuidado o Lucas teve. Eu queria deixar esse desafio para nós, nessa caminhada com o evangelista Lucas, de nós tirarmos esse tempo no estudo bíblico, em casa, lermos, aprendermos, e que Deus de fato nos dê essa compreensão da verdade, de termos plena certeza, aprender como Lucas aprendeu e ensinou para o Teófilo, e de nós podermos também ensinar, seja para o nosso filho, para o nosso neto, para o nosso amigo, seja no trabalho, na família, onde for, mas que essa verdade, ela seja transmitida adiante e que Deus nos abençoe. Amém? Então, queremos ter uma palavra de oração ainda. Eliane, você ora conosco? Vou te passar o microfone aqui. Talvez aí funcione melhor. Tu tens... Querido Deus, nós queremos te agradecer porque tu nos destes a tua palavra e ela é a fonte, Senhor, para que a nossa fé seja fortalecida, nosso alvo não seja esquecido, nossa vida, nosso comportamento sejam norteados, Senhor, e educados por ti. Obrigado, Senhor, pela tua boa palavra, que ela habite no nosso coração. Obrigado, Senhor, pelo Evangelho de Lucas, pelo trabalho dele que ele teve há tanto tempo atrás, tanta dedicação, tanto empenho, para que a gente pudesse também ser instruído em toda a verdade. Deus, que a gente também tome muito a sério esse nosso papel como mensageiros da tua palavra, que a gente não se perca, Senhor, nas coisas que a gente faz de qualquer jeito, mas que a gente possa colocar a tua palavra dentro do nosso coração, Senhor.
e que isso perpasse e modifique nossa maneira de pensar e de agir. Ajude-nos, Senhor, a lembrar disso. E obrigado por tudo que a gente pode ter quando a gente anda contigo. Mesmo quando, às vezes, as coisas saem diferentes de como é o convencional, Senhor, mas estando no centro da Tua vontade, está tudo bem. Ajude-nos, Senhor, a lembrar disso também nesse tempo de pandemia. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos ainda cantar uma música também para encerrarmos o nosso estudo. O 341, ele fala de uma centelha só, um grande fogo faz. Uma centelha remete a uma pequena faísca. Quando ela cai num lugar, ela pode incendiar. E assim é a palavra de Deus, que às vezes é uma centelha, uma pequena faísca, mas que faz uma transformação completa da vida de uma pessoa e também de uma família e de uma situação. Assim é o amor de Deus. Assim encerramos o nosso estudo hoje. Desejamos a todos uma boa e abençoada semana. Para quem vier a assistir o nosso estudo, quem sabe na próxima semana será possível transmitir. Também para quem esteve conosco presente aqui, muito obrigado. E desejamos a todos então uma boa noite, uma abençoada semana e até a próxima, na paz do Senhor.